Irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui, para falar um pouquinho sobre os batistas e já vimos aqui que temos talento demais, viu, pastor? Temos que usar porque Deus tem abençoado essa igreja de tal forma que temos pessoas capacitadas em várias áreas, né? E vamos começar aqui que Deus nos dá a capacidade para que a gente possa transmitir a vontade dele nessa noite aqui. E hoje, irmãos, nós vamos começar aqui orando. Esse momento é um momento de oração e nós vamos entregar essa palavra na direção do Santo Espírito do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor, para com a tua igreja. E aqui nós estamos, Senhor, por mais uma vez, dependemos do Senhor. Nos capacita, nos orienta, nos dá um coração, Senhor, segundo a tua vontade. E nos transforma cada dia, Senhor, em pessoas mais habilitadas para o teu reino. É assim que eu oro neste momento. Agradecidos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Eu queria, irmãos, eu selecionei alguns versículos bíblicos antes da gente começar e vou pedir a algumas irmãs, botar as irmãs também, Rogério, apesar dos homens batistas hoje, mas nós vamos pedir às irmãs para ler alguns versículos que serão dos exemplos que nós batistas homens vamos direcionar aqui, né? Eu queria ler primeiro Filipenses 1:27. Importa que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Amém, irmãos? Palavra maravilhosa, né? Eu queria ler também 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém, irmão? Olha que responsabilidade. Tiago 3:13. Amém, irmãos? Nós ainda temos aqui 1 Pedro 2:17. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes não salvos, porque assim, mesmo que eles acusem que falam de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vida. Amém. 2 Pedro ainda 3:11. Visto que todas essas coisas podem ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade. Amém, irmãos? Irmãos, isso aí são textos básicos que nós vamos falar aqui, mas antes eu queria trazer uma palavrinha lá do Velho Testamento para nós homens, que a gente, como batista, sempre nós dependemos de Deus em todas as nossas ações e atitudes. E os exemplos estão aí na Bíblia que nós devemos fazer. Até, Ernesto, quando fala mal de nós, eles vão louvar o nome do Senhor, porque vão ver a nossa resposta às acusações que estão fazendo a nosso respeito. E Deus é sempre louvado, mesmo na tribulação, porque o escape e as forças que nós temos vêm dele. E desde lá, da antiguidade, está garantida a nós isso. Não a nossa força, mas a força que vem do Senhor. Eu vou pedir a Yasmin, eu dei um texto a ela, Deuteronômio 20, verso 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e vierem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo.
pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, Rogério, lá atrás, estará com vocês. E o homem batista, ele crê nisso aí, nos exemplos que nós, como homens batistas, devemos ter, a nossa fé firmada nas palavras do Evangelho. E uma coisa que você vai ver claramente em todo homem batista adiante: um bom filho, um excelente esposo e um excepcional pai. São características claras dos homens batistas, está firmada nessa palavra. Eu agora vou ler um texto, pastor, me permita, um texto que eu deixei lá atrás. O Manuel Paulo hoje pediu para falar dele também, viu, Paulo? Inclusive, hoje, se passar até 1h da manhã, não se preocupe não, que foi Manuel Paulo que pediu. Tanto texto, mas nós vamos falar, irmão, de um texto muito interessante. São coisas assim que nós trazemos para a nossa vida, no nosso cotidiano, nas coisas, né? E um dos maiores, 1 Timóteo 1,15. Dá para botar aí, irmão? 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. O homem batista, ele crê nisso, irmão, como o Rogério falou aqui do publicano. Nós cremos que o pior pecador somos nós mesmos. O exemplo nós temos em Paulo. E a partir disso nós sabemos, irmão Valdeci Lima, que nós temos que nos melhorar a cada dia. Esse homem que era pior lá atrás, Rogério, ele vem se lapidando na mão do Santo Espírito do Senhor, sendo um bom filho, sendo um bom esposo e sendo um excelente pai. São características vivas dos homens batistas. E sempre estão à disposição, né, pastor? Quando convocados, os homens batistas sempre estão à disposição para fazer a obra do Senhor. Nós temos exemplos lá atrás, na história dos homens batistas, os anabatistas, que não é o tema agora para falar, mas nossa história vem lá da Holanda, depois para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos e depois para o mundo. Antes de Lutero até, os batistas se fazem presentes na história do Evangelho há muito tempo, sendo eles capacitados pelo Espírito Santo de Deus e tendo esta palavra, esta afirmação, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo afirma, dos quais Paulo é o pior, e eu me considero nessa situação. Porque a partir da aceitação de Paulo, o encontro dele com Jesus, a vida dele, houve uma modificação tremenda. Paulo foi do dono do chicote a ser agora o chicoteado. E muitas vezes, irmão Ernesto, a gente questiona por que está acontecendo tanta coisa comigo. Porque quando você não tem luz, ninguém te vê, ninguém te enxerga. Mas você, eu, nós, batistas, nós temos o brilho do Espírito Santo na nossa vida. E isso incomoda, irmão. Isso incomoda. Isso nos faz ser diferente de muitas religiões por aí que não têm a dependência única e exclusivamente na força do Espírito Santo do Senhor, que nos coloca numa posição favorável espiritualmente, porque nós sabemos que nós dependemos de Deus em tudo que a gente vai fazer. A palavra de Deus, ela afirma que sem Deus nada podeis fazer. E o batista clássico, estudioso da palavra, ninguém, Rubem, vem com conversa para um batista conhecedor da palavra, dizendo, a Bíblia diz isso. O batista, ele conhece a Bíblia, Paulo.
Ele conhece e sabe que aquilo que aquela pessoa está falando não está na Bíblia. São palavras daquela pessoa tentando lapidar ou botar conversa bonita para que se dizer que aquela palavra veio da vontade de Deus. Venha que não sofra mais. Batista não acredita nisso. Prosperidade é isso. Batista não acredita nisso. Batista acredita nas possibilidades de Deus. O Batista, nós somos um povo diferente, porque nós temos em nós a marca firme de Cristo, e nós sabemos disso. O Batista, ele sabe que ele tem a marca de Cristo nele, e a partir daí ele toma certas decisões, e essas decisões que nós tomamos, muitas vezes, nós aparecemos. E essa aparição, muitas vezes, as pessoas não gostam. Uma certa vez, pastor, uma mulher de Deus me falou, eu desci de um ônibus, tinha tomado banho, toda perfumada. Quando eu saí do ônibus, uma pessoa falou, mas que mau cheiro é esse? Eu fiquei olhando para mim. Aí depois eu entendi. Aquela pessoa estava endemoniada, e quando eu passei, eu exalei o doce perfume de Deus. Isso incomoda, irmão. Se incomoda. Você pode olhar que todo batista, quando ele se arruma para vir para a igreja, ele sai alegre. Ele vem para a igreja com o coração transbordante, porque ele sabe que ele vai ser abastecido com informações bíblicas vindas da palavra do Senhor, e que daqui ele vai ser alimentado, que aquele alimento dele vai o fortalecer para as dificuldades que o inimigo vai colocar diante dele. E a palavra de Deus para nós batistas é o seguinte, que a dificuldade que vier contra nós, como lá em Deuteronômio a gente viu, a gente não, mesmo que esse exército se levante contra você, seja mais autoridade, que seja mais numeroso, que tenha muito mais cavalos, carros, cavaleiros, armas, não tenha medo dele. Porque maior do que o que está com ele é o que está conosco. A fé, irmão, é o fundo, é o firmamento daquilo que a gente crê. E o homem batista, ele é um homem de fé. Nós batistas, nós somos caracterizados pela fé. Muitas vezes, irmãos, as dificuldades parecem tanto que a gente fica sem entender o porquê. E eu já fiz essa pergunta, Ernesto. Por que isso? Senhor, será que só comigo acontecem essas coisas? Essa semana, Paulo nem sabe disso, eu me indignei com uma conversa que eu ouvi de um certo cidadão, Paulo, a teu respeito, e eu falei, rapaz, que coisa chata, licença aqui, e saí, entendeu? Saí, outra pessoa saiu, daqui a pouco eu olhei para trás e o cidadão estava sozinho lá. Não tem brilho quem fala dos outros, não tem brilho, não tem dignidade, não tem honra. E o batista, ele tem honra. O batista, ele tem honra. Nós, quando falamos, você é de que igreja? Nós somos da igreja batista. Nós somos reconhecidos por conhecer a palavra de Deus, por ser exemplo nas atitudes. Um bom filho, um bom esposo. Pode perguntar a qualquer senhora aqui se o seu esposo não é um bom esposo. Pode perguntar a qualquer filho se o pai dele não é um excelente pai. Isso são características marcantes da família, do povo, lavado, remido pelo sangue maravilhoso de Jesus Cristo. Nós somos limpos, irmãos, e vamos nos limpar a cada dia. Nossas atitudes como homens e homens batistas nos dá uma característica diferente. Você pode observar que todo batista é diferente. Ele no seu agir, quando ele cai, quando ele erra, ele sabe reconhecer que errou, como foi comigo, eu já caí, já levantei, e sei que
tenham que ter cuidado, porque a palavra de Deus, como a gente conhece, sabe que aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia. Aquele que julgar, será julgado. Então nós temos posição bíblica, porque nós conhecemos a palavra. Quando você vê alguém querer pisar em você, Ernesto, querer menosprezar você, você só faça orar. Como o Rogério leu aqui o publicano, que é misericórdia. Eu sou um pecador e necessitamos da tua misericórdia. Deuteronômio nos diz lá que nós, quando vier contra nós todas as dificuldades, com um exército poderoso, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e vierem cavalos, carros, um exército maior do que o seu, não tenha medo. Pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. É isso que nós cremos. Nós não estamos só. Nossa dificuldade, ela aparece, ela apresenta de tal forma para nós, e muitas vezes nós damos risada, Eurípides, para a situação. Até problema. Eu tenho um amigo que, uma certa vez eu fui conversar com ele, irmão, disse, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e tal. Ele falou, rapaz, você é uma fábrica de problema? Eu dei risada, tanta dificuldade, e vi a solução, Zé Matos, em Jesus Cristo. Só tem solução, irmãos, em Jesus. É nisso que o Batista crê. A maior dificuldade que você possa enfrentar, o maior problema que você pode ter, lembre desse texto. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e vierem contra você cavalos, carro, um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, estará com vocês. Amém, irmão? Essa palavra fique no coração não só dos homens batistas, mas das mulheres batistas também. Apoie seu marido, apoie esse varão de guerra, porque muitas vezes nós precisamos do apoio de vocês. Fica aqui essa palavra, fiel é ela, confia nela, pois o maior pecador que tem dentro da igreja sou eu. E eu preciso a cada dia confiar nessa palavra, porque os levantes do inimigo, meus irmãos, as armadilhas que elas têm, e que tem se aflorado ao homem, de tal forma, Rogério, que a gente tem que estar na presença do Senhor constantemente, porque se não for desse jeito, nós já tínhamos caído. Mas como cantou Eurípides aqui, nós precisamos estar prontos, com o coração cheio, para o dia que nosso Senhor chegar e dizer, venha, bendito do meu Pai, para o descanso eterno que eu te preparei. E eu, irmão, quero estar lá, e quero que todos vocês estejam também. Firme é essa palavra, e fiel é ela. Amém? Que Deus nos abençoe, nos prospere e nos dê sabedoria, irmão. Eu tenho pedido a Deus sabedoria de entendimento da vontade de Deus. Rogério, vem cá. Hoje o pastor está no banco, Rogério. Que Deus te abençoe, meu. Amém. Quero agradecer aos irmãos, porque vocês não foram chamados, convocados. O povo de Deus não tem que ser chamado, tem que ser convocado para fazer a obra do Senhor. Essa obra os anjos gostariam de fazer, mas Deus confiou a nós. Vou chamar o nosso pastor aqui, ele tem uma palavra. E eu quero deixar só um versículo para todos os homens, porque esse ano Deus colocou no coração do nosso irmão Rogério, o líder dos homens, que seria o ano de trabalhar sobre o tema o homem bíblico. E olha qual é o conselho que Davi dá para Salomão, seu filho, no primeiro livro de Reis, capítulo 2 e o versículo 2. O primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 2 e versículo 2. Ele diz assim a Salomão, seu filho, eu vou pelos caminhos de toda a terra. Ou seja, ele está dizendo assim, eu vou morrer.
já estou prestes a partir desta terra. Agora, olha o conselho dele: esforça-te e seja homem. Seja homem, isso é uma palavra forte. Para os homens, precisam ser homens. A nossa sociedade está precisando de homens. Homens que glorificam a Deus e que sejam homens bíblicos. Por isso que Deus continue abençoando grandemente os nossos homens, o nosso líder dos homens e toda a equipe dos homens, que nós conseguiremos sim, com a ajuda do Senhor, sermos homens bíblicos que a nossa esposa precisa, que a nossa igreja precisa, que a nossa casa precisa, que esta cidade precisa. Ela precisa de homem bíblico, não precisa mais de homem, não, de homem bíblico. Percebeu a ênfase aí ou não? Mas eu tomei a oportunidade para orar pela vida do Igor aí, que está fazendo anos hoje. Chega aqui, vamos orar por você. Está fazendo anos hoje. Parabéns. Pois é, 40 e todos anos. 61, né, não? 61, eita! Por isso que ele estava hoje, na guitarra ali, fazendo 61. Eu pensei que tu ia cantar 61 músicas aí para nós. Que negócio! Mas vamos marcar qualquer dia para você cantar, assim, viu? Muito bom, muito bom. Você tem uma música. Vamos ficar de pé e louvar a Deus pela vida do nosso irmão, que está completando 61 anos hoje, pela graça do Senhor. Que Deus continue guardando você, prosperando a vida, e seja esse homem bíblico que a gente tem pregado neste ano aqui na nossa comunidade. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Iguaí. Agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concede. E nesta noite, Senhor, nós, enquanto igreja, a primeira igreja batista, temos a graça de poder celebrar com Ele o dom da vida que o Senhor uma vez confirma a Ele nesta noite, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu filho, a sua família, que o Senhor, o Pai, possa revesti-lo, Senhor, de saúde e disposição para continuar servindo. Tem sido uma bênção para a nossa comunidade de fé, e o Senhor continue, ó Deus, abençoando ele. Os sonhos, os projetos, os propósitos, nós entregamos diante de Ti, rogando ao Senhor, direcione Ele, visita com a Tua cura, a sua saúde, a sua família, a sua mãe, derrama sobre Ele, Senhor Jesus, graça e orientação do Senhor em todo o tempo. Agradecemos o Senhor por esta noite preciosa na vida dos homens da nossa igreja, neste dia, Senhor, de oração e de testemunho do homem batista. Agradecendo o Senhor pela vida do líder dos homens da nossa igreja, nosso irmão Rogério, toda a sua equipe, Senhor. Nós louvamos a Teu nome pela vida desses homens valorosos, que o Senhor continue afirmando e firmando eles, Senhor Jesus, como homens bíblicos, como resposta para a necessidade desta cidade, da família de cada um e também da nossa igreja, Senhor. Continue exaltando o Teu nome no nosso meio. Nós Te agradecemos pela vida de todos os presentes, Senhor, nesta noite, que agora que nós vamos às nossas casas, o Senhor nos leve em paz, nos livra do perigo do mal, nos concede uma noite de paz, de refrigério, e logo amanhecer, que o Senhor nos traga a este lugar, para, Senhor, celebrarmos o Teu nome e continuarmos aprendendo da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, a redentora graça de Jesus Cristo, seu Filho, consolação do Espírito Santo de Deus, esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.